Os tipos de vampiros energéticos. Quem são os vampiros energéticos? Onde vivem? Como se alimentam? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou aguardando aqui vocês entrarem. Oi, Lisandra. Oi, Mari. Vamos começar esse assunto que tem muita pano para manga, que nem dizem, né? Então, a gente vai falar hoje. Boa noite, Cris. Boa noite, Mari. Vamos falar hoje sobre os vampiros energéticos e mais especificamente os tipos. Porque a gente já ouviu falar, porque já é de cunho popular, sobre vampiros energéticos. E se tu acha que isso é só uma crendice popular, saiba que no espiritismo já se fala sobre o vampirismo, porque o vampirismo não acontece somente entre os encarnados, como vocês devem saber, entre os desencarnados é muito comum. E o espiritismo traz como parasitismo também. É a mesma coisa. Então, uma coisa que eu quero que vocês façam, primeiro ponto, vocês estão me ouvindo bem? Esqueci de testar o som. Esperar vocês me responder aí. O primeiro ponto aqui para a gente entrar nesse assunto, eu quero que vocês peguem tudo aquilo que vocês ouviram do pai e da mãe de vocês, que é feio responder, é feio interromper os mais velhos. Que mais que vocês escutaram aí na infância? Quando um burro fala, os outros escutam. Vocês já tiveram essas coisas na infância? É falta de educação interromper os outros. A gente tem que escutar os mais velhos. Então, tudo isso, eu quero que vocês peguem tudo isso que vocês escutaram na infância de vocês, coloquem num papelzinho, dobrem e tacam fogo. Porque nesse tipo de gente não adianta fazer isso. Eu quero que vocês peguem tudo isso e joguem no lixo. Porque senão, se a gente não impor os nossos limites, a gente não vai ser só a sobremesa do vampiro energético, vai ser o prato principal também. Então, essa questão de que eu tenho que me manter boazinha, eu tenho que escutar a pessoa, eu não posso interromper. Isso a gente vai começar a destrinchar, porque a gente tem que começar a botar os limites. Já vou começar colocando aqui essa regra principal para lidar com vampiros energéticos, tem que colocar limite. A gente já falou sobre as sombras na live anterior, e que eu falei, eu não sei se vocês assistiram a live anterior, que eu falei bastante sobre as sombras. Se a gente não usar a nossa sombra nos usa. Então, como a gente pode usar a nossa sombra? Às vezes sendo mais incisivo com alguns tipos de pessoas que a gente vai ver aqui. Então, às vezes é interromper, às vezes impor limites de uma forma mais firme. Claro que a gente não vai ser grosseira, mas impor limites de uma forma mais firme, que talvez vai contra o que vocês escutaram na infância de vocês. Por isso que eu já falei isso. Vocês vão pegar tudo isso que vocês escutaram na infância, que é feia, falta de educação, e vamos deixar de lado, que vamos trazer um novo significado para tudo isso. Por que o empata precisa ter esse conhecimento sobre os vampiros energéticos? Por que eu estou trazendo isso? Esse é um caminho que eu estou fazendo desde a primeira live, então todas elas estão ligadas. A primeira eu falei sobre por que tu absorve as emoções dos outros. A segunda eu falei por como deixar que o outro te incomode, aí eu entrei na questão da sombra, destrinchei bem isso. E por que eu estou trazendo agora esse assunto do vampirismo energético? Porque, convenhamos, nem tudo é sombra, nem tudo é o outro espelhando algo que nós temos que melhorar.
Claro que existe uma dinâmica muito comum entre alguns tipos de vampiros e o empata, que aí é questões emocionais, claro que existe essa dinâmica, mas tem pessoas que realmente incomodam, tem pessoas que realmente são chatas, né, que nem eu digo. São pessoas que elas vão testando teus limites. Então, chega um momento que mesmo tu não se identificando como uma sombra, aquilo que está te incomodando, por exemplo, numa pessoa vitimista, mesmo tu não se identificando, com o tempo, pelo limite que aquela pessoa tá ali, destrinchando, jogando todas as lamúrias em ti, vai causar um incômodo. Por quê? Porque eu expliquei lá na primeira live que existe um limite, o empata ele tem um sistema nervoso mais sensível. E aí, o que vocês estão esperando dessa live? Tô sendo clara agora nesse início que nem tudo é sombra. Eu posso estar com as minhas sombras bem trabalhadas, mas mesmo assim, em contato com muito tempo com o vampiro energético, eu vou me sentir drenada, porque eles são insistentemente repetitivos, chatos, incomodativos. E isso, com o tempo, vai sobrecarregar teu sistema nervoso. Então, não quer dizer que tem uma sombra ali espelhada. Claro que existem questões que sim, mas eu quero deixar claro que não é sempre. Por que que o empata precisa saber disso? Por que que o empata precisa ter o conhecimento os tipos de vampiros e como lidar, mas principalmente entender como que é a dinâmica desses vampiros, porque esse é a pedra no sapato do empata, porque o empata, ele, por não ter esses conhecimentos, por ter uma autoestima baixa e por tudo aquilo que a gente falou nas outras lives, e além disso ele ter ele achar que todo mundo é como ele, todo mundo tem empatia, todo mundo é gentil, todo mundo tem um coração bondoso. Ele pode acabar em relacionamentos tóxicos e abusivos. Então isso é muito importante, porque existem hoje muitos e muitos empatas em relacionamentos assim. E infelizmente existem empatas que não sabem o que é se relacionar sem ser nessa dinâmica de companheiro ferido, por exemplo, que eu vou explicar mais tarde. Sem ser nessa dinâmica de companheiros tóxicos. Porque até por a sua falta de conhecimento também, de saber que ele é empata, de ter esse conhecimento da sua energia, do seu cuidado energético. Muitos empatas não têm esse cuidado energético por falta de conhecimento de que existe sim esse tipo de pessoa que é uma pessoa que tem uma sensibilidade energética. Então, por falta desses conhecimentos, por falta de expressar a sua sensibilidade no relacionamento, por feridas na infância, ele acaba se envolvendo em relacionamentos tóxicos e abusivos. Relacionamentos tóxicos e abusivos são diferentes. Existe uma dinâmica de poder diferentes, mas não quer dizer que sejam destrutivos de qualquer forma, né? Aí, Cris, é a tua primeira vez aqui. As lives, elas estão salvas no meu perfil. Tem o destaque das lives, que eu achei mais fácil deixar ali. Daí é só aproveitar lá. No YouTube eu deixo elas mais resumidas, mais dinâmicas, e coloco algumas... Eu dou uma olhada de novo na live e coloco alguns complementos, assim, eu coloco no vídeo algumas frases, textos para complementar o assunto. Então, vocês já encontraram vampiros energéticos aí na vida de vocês? Vão me escrevendo aqui. E aí eu vou me guiando a essa live, esses assuntos, através de vocês aí, o que vocês escrevem. Eu vou falar aqui, tô cuidando a hora, porque eu vou falar, a minha meta é falar de 3 tipos. Então, eu tô meio com receio de não fechar em 1 hora. Então, eu vou ir tocando aqui o assunto, tá? Mas eu vou lendo vocês. O que são os vampiros energéticos? Ao meu ver,
eu não gosto muito de usar, às vezes, esse termo vampiros energéticos, mas eu uso porque é de cunho popular. Tipo, eu vou falar sobre vampiros energéticos, todo mundo vai entender o que é uma relação unilateral que um lado se beneficia, só recebe, só suga. É bem como as lendas contam e dos vampiros, é isso. O espiritismo também usa esse termo também nessa coisa de que o desencarnado também suga do encarnado. É muito comum encarnados viciados em álcool que tem lá os parasitas e os desencarnados que ainda estão ligados a esses desejos. Ao meu ver, como eu falei, eu vejo como pessoas inconscientes, cheios de feridas, atuando no trauma, mais uma vez, lá da infância, por isso que essa fase é tão importante, eu bato tanto nessa tecla. E inconscientemente, essas pessoas elas têm um ganho. Elas ganham por estar nessa posição e por isso permanecem nessa posição. Alguns, como eu vou falar depois, são casos que eu posso dizer são patológicos. Então, é também de traumas da infância, mas é uma coisa mais profunda, assim, tanto que o primeiro que eu vou começar ali, ele não tem cura. Então, não adianta tu querer salvar, porque tem casos que realmente não tem cura e tem que manter a distância saudável, manter os limites firmes. Então, mais uma vez, para lidar com vampiros energéticos, tem que ter os limites e as tuas barreiras firmes. E aí a gente vai destrinchar mais sobre isso. Além disso, são pessoas que criam confusão, elas carregam uma energia densa. Nós, como empata, a gente sabe quando um vampiro energético entra no lugar. Eu não sei como é que vocês identificam, mas às vezes eles parecem até num tom mais escuro. Não são assim pessoas tão radiantes. Eles causam desconforto, eles se alimentam dessas intrigas, eles pesam o ambiente. Então, são pessoas também que descarregam o seu lixo emocional por onde passam. Por quê? São pessoas cheias de traumas. São pessoas que estão atuando no trauma ainda da infância. São crianças feridas. E justamente por... Eu acredito que alguns conscientemente, mas eu vou entrar no time de que a maioria é inconsciente que fazem isso, tá? Então, inconscientemente, elas não sabem lidar com aquele lixo emocional e eles, além de ter uma carência emocional profunda, são pessoas que querem só receber. Então, são pessoas que só querem desabafar, só querem receber atenção. É só elas. A vida, os problemas, os maiores problemas são os delas. Elas que causam confusão e justamente por isso são chamados de vampiros, por ser uma relação unilateral. Qualquer relação que vocês tiverem na vida, que vocês sentem que é só o outro lado que recebe, é só o outro lado que exige, pode ter certeza que é um vampiro energético. O que vai diferenciar é os níveis e o tipo de intensidade. Esses são os piores mesmo, né, Mari? Já conheci vários, mas os piores foram... Ops, não vou dar spoiler. E imagina, pessoas inconscientes até do seu estado emocional e do seu estado energético, são pessoas que não acreditam que são fontes de energia, né? Então são pessoas vazias que buscam no outro isso, ou a atenção emocional e a energia. Para se manter num estado de vampiro energético, para manter essa ferida, para manter ainda atuando no trauma de uma criança ferida, exige muita energia, exige uma carga energética muito grande. São pessoas que estão sempre sem energia. Por isso que para o empata é muito importante entender isso. Por quê? Entende um pouquinho essa dinâmica.
Tá lá vamos chamar aqui de vampiro energético, né? Já que esse é o de cunho popular. Tá lá o vampiro energético vazio. Chega um empata aberto, que não tem consciência que ele é empata, que ele não tem consciência que ele tem essa ressonância, essa ligação com contagem emocional, com campos eletromagnéticos maior. E ele chega lá, que ele é bondoso, ele se doa para quem quiser. Aí que o vampiro cola, porque não existe nenhuma barreira ali. O empata inconsciente, ele é o chamarisco do vampiro energético. Por isso que é muito importante conhecer os vampiros energéticos. Por quê? Vampiro energético incomoda todo tipo de pessoa, mas por empate é mais perigoso, porque realmente o empate ele se abre energeticamente para se doar, por ele ter essa empatia maior, ele sente pena do outro, ele sente compaixão, ele quer ajudar, ele quer resolver todos os problemas da pessoa. E o vampiro vai lá e puxa tudo, né? Não pega só a mão, pega o braço, a cabeça, o corpo, tudo. Para fazer um pouquinho o conceito aqui, eu peguei um conceito do espiritismo, o vampiro energético pelo espiritismo. E aí eu vou ler para vocês para a gente conceituar mais aqui, que aí eles chamam de parasitismo, tá? Esta espécie de parasitismo psíquico atinge apenas aqueles que criam em si condições deprimentes e desequilibradas, pois os que se mantêm mentalmente saudáveis e espiritualmente estáveis não atraem espíritos que se encontram em condições opostas. Assim sendo, o vampirismo só faz suas vítimas entre os desocupados, invigilantes e portadores de padrões vibratórios inferiores. Olha a questão da ressonância energética que eu comentei nas outras lives, né? Então existe uma dinâmica sim de atrair eles e basicamente é o que eles falam. Aqui eles falam dos espíritos, né? Mas como é lá embaixo é aqui, como é aqui em cima é... Como é lá embaixo, como é que lá embaixo é lá em cima... Existem também vampiros encarnados, né? Que a gente pode levar isso. Que nada mais é do que a tua reforma íntima, né? É o que eu canso de falar aqui. Autoconhecimento, cuidado energético, praticar meditação. Então, quanto mais equilibrado tu estiver espiritualmente, emocionalmente e mentalmente, menos as pessoas vão colar. E quando é da família, que é muito comum, aí tem umas formas de lidar. Eu vou dizer alguns passos aqui que vai te ajudar, tá? Eu só vou seguir aqui o caminho. Como que tá acompanhando aí? Existe também uma dinâmica que é importante dizer aqui, que o empata, vê se isso está acontecendo vê se isso é da tua família, por exemplo. O empata, ele pode atrair um tipo específico. Então, a gente para lembrar e existe um padrão de amizades, relacionamentos, de um tipo específico. E isso é por questão de ressonância energética. Então, o empate ele pode atrair um tipo específico de vampiro energético justamente para curar as mesmas feridas que ambos têm. Então, eles se atraem, eles entram num relacionamento de companheiro ou companheira ferido, com os mesmos problemas emocionais para ambos curarem. Nas famílias, às vezes é isso, porque a gente sabe que geralmente família ela é formada através de karmas, né?
Então, são pessoas que têm um tipo de questão ali para curar, para resolver. Pense aí na vida de vocês qual tipo está se manifestando, porque muito provavelmente vocês têm as mesmas feridas emocionais que aí colam, tem a ressonância para ambos curarem. E aí eu pergunto, a gente quer um relacionamento para ficar curando feridas? A gente quer um companheiro ferido, um relacionamento ferido? Ou a gente quer realmente viver um relacionamento da nova era, um relacionamento de alta vibração, um relacionamento que os dois cresçam juntos? Os dois, cada um com o seu autoconhecimento, curando, se curando e aumentando essa egrégora da relação. Primeiro passo para ajudar nesse caminho é identificar quais tipos de vampiros energéticos tem na tua família, no teu trabalho, nos relacionamentos. Se tu não está num relacionamento, observa os relacionamentos anteriores, aqueles que não viraram um relacionamento estável, não viraram namoro, mas observa também os tipos de pessoas que acabavam entrando na vida de vocês. O segundo passo vai ser definir formas de lidar com essas pessoas e definir barreiras para esse tipo de pessoas, que são os limites. Quem aqui acha que é fácil impor limites? Quem aqui acha que é fácil dizer que não, hoje eu não posso? Aí a gente tem um problema, a gente tem uma lacuna, principalmente do empata, que sente que falar não para alguém da família, para o companheiro, para o amigo, é mostrar que não gosta e ele se sente ferido de dizer não. Aí é uma lacuna que a gente precisa trabalhar com o empata. O terceiro passo é tu desenvolver essa consciência, esse autoconhecimento para curar as tuas feridas. Para tu curar essas feridas, não tu atrair pessoas com as mesmas feridas para se curarem e às vezes entrar em relacionamentos abusivos ou tóxicos, para ambos terem que se curar na marra. Então não é melhor a gente começar a dar esse passo para a gente se curar, ao invés de ter que entrar nessa dinâmica de relacionamentos feridos? E o quarto passo, o quinto passo, o sexto passo, o sétimo passo, o oitavo passo, até o 10º passo é fazer terapia. Se tu tá numa dinâmica de estar se relacionando com pessoas difíceis, que são os vampiros energéticos, são pessoas realmente difíceis, tem que fazer terapia. Se tu não consegue sair disso, tem que fazer terapia. Todo mundo aqui, mesmo terapeuta, mesmo eu tendo vários cursos de terapias holísticas, eu brinco quando eu chego e eu faço terapia. Eu faço terapia com uma outra terapeuta. Porque às vezes eu chego lá e brinco. Eu achei que daria conta. E aí fui indo. E quando eu olho para trás, opa, me perdi nesse caminho. Precisa ter alguém para te guiar, uma energia diferente. Então fazer terapia. Terapia não é algo que tu vai contratar e ter que fazer o resto da vida, né? Então existem ciclos, existem diferentes tipos de terapias, existe um momento que um tipo de terapia vai fazer sentido para ti, depois eu fico um pouco sem terapia para ver como que eu vou lidar agora sozinha. Passo um tempo, busco algum outro tipo de terapia. Mas tem que começar a fazer se vocês estão com familiares difíceis, sem ter opção de, por exemplo, sair de casa. Por exemplo, se
Se tu tem, perguntaram ali, quando é da família. Se tu tem opção, se tu está com vampiro energético, dependendo do tipo que eu vou falar aqui, a melhor opção é a distância. A distância saudável, como a Arli, claro, fala. Hoje eu tô um pouco esquecida. Arli Cravo, que claro, né? Arli Cravo fala. Que é a distância de desafinidades. Então, tu não tem afinidade com aquela pessoa, mantém a distância saudável. Não é que tu vai excluir a pessoa da tua vida. Tu vai manter uma distância e quando for necessário, quando de tempos em tempos, tu vai impor teu limite, tu vai encontrar aquela pessoa. Mas se não tem opção de sair de casa por enquanto e tá vivendo com um vampiro energético na tua casa, é fazer terapia, porque tu precisa de um alicerce, uma base forte. Porque eu vou dizer pra você, sinceramente, eu tô nesse processo de realmente fazer prática energética, de entrar nesse caminho desde 2015, que eu iniciei no Reiki e desde então eu faço esse cuidado energético, até porque a técnica ela exige muita disciplina. Então desde 2015, já faz uns bons anos. Mesmo assim, tem uns tipos de vampiros energéticos que eu não dou conta. De conviver, eu não dou conta. Porque eu sei que é muito melhor estar sem eles, eu me sinto muito melhor. E a gente gasta muita energia tentando se centrar. Chega um limite ali que tu tá convivendo com um vampiro energético, que tu consegue controlar, que tu consegue te manter aterrado, respirando, aí tem várias técnicas, várias ferramentas, né? Mas eu tenho esse conhecimento, que tem uns tipos que eu não dou conta. Então, tu tem que ter alguém para ter essa base forte para lidar com os resquícios dessa interação. Porque eu sei que depois, se é inevitável eu ficar muito tempo com vampiro energético, eu sei que depois eu vou levar um tempo e ter que usar as minhas técnicas para me recuperar. Porque eu conheço o meu estado de paz e de harmonia. E sei essa diferença de quando não está assim. Que é diferente de quando o empata tá inconsciente e não consegue... Tá totalmente inconsciente dessas energias. Ele acha que o caos emocional é todo dele. E aí ele convive com essas pessoas e acha que tá tudo bem, porque ele não conhece o outro lado. Ele não conhece o que é viver num estado de paz e harmonia. Então ele não conhece o limite dele. Porque ele acha que esse caos, esse drama, esses problemas que essas pessoas trazem, faz parte da vida, é só isso que eles conhecem. Aqui eles falou, vou ler um pouquinho vocês. Estou me organizando para sair da casa da minha mãe, muito tóxica a convivência, a terapia me ajudou muito. E é bem isso. Se vocês não tiverem essa base, vocês estão passando por momentos, não é momentos porque provavelmente isso é desde a infância, né? Mas por pessoas difíceis e infelizmente ou felizmente, eu não vou julgar aqui também, existem muitos pais tóxicos, né? Existem muitos pais que são vampiros energéticos. Sem essa base sólida, realmente, eu acho que o empata não sobrevive. Sinceramente, assim, chega uma hora que ele vai surtar. Outra coisa, vocês anotaram esses passos, listar o tipo, começar a definir estratégias para impor os limites, trabalhar autoconhecimento, autoconsciência, fazer terapia. Esses passos vão ajudar a melhorar a qualidade dos relacionamentos do empata e vai impedir que essas pessoas prejudiquem o empata. E relacionamento
Tem pessoas que a gente pode escolher que vai se manter na nossa vida, né? A gente tem total controle de quem vai se manter na nossa vida. Outras pessoas não. Trabalho, às vezes tem um chefe lá que é um top vampiro energético. Mas tu precisa, às vezes, desse trabalho. Se está muito desafiador, se mesmo fazendo terapia, às vezes é indicado mudar de trabalho. Mas tem pessoas, amigos, relacionamentos que a gente pode escolher estar na nossa vida ou não estar. Como tu vai fazer isso? Te fortalecendo. Primeiro a tua autoestima, fazendo terapia, autoconhecimento, definindo teus limites. Os limites estão muito ligados, ao meu ver, à autoestima, ao poder pessoal. Por isso que é importante, muito importante entrar no autoconhecimento. Vocês estão passando por momentos desafiadores e não estão fazendo essas práticas, seja a meditação, que é fácil de fazer, tu faz em casa, de graça, tem que começar a fazer. E outra coisa assim que eu quero trazer, antes de trazer o primeiro tipo, é que ninguém é responsável por como tu vai se sentir, né? Tem aquela máxima que a gente não é responsável pelo como o outro vai ouvir o que a gente fala e processa lá nos internos dele, né? A gente não tem essa responsabilidade. Mas a gente é responsável pelo estímulo que pode causar ao outro. Então não é só jogar na cara do outro que tu só reclama, que tu é melindrosa. O estímulo que a gente causa no outro é a nossa responsabilidade, sim. Então todo mundo aqui tem a sua autorresponsabilidade, inclusive os vampiros energéticos. E inclusive a forma que tu vai impor esses limites para eles. Então lembre disso, ninguém é responsável por como a pessoa vai se sentir, do que ela escuta de ti. Porque isso é uma questão dela. Mas é responsável pelo estímulo que pode causar na pessoa. Vamos entrar aqui no primeiro tipo. Eu vou começar com mais light. Vamos falar sobre o narcisista. Esse é o mais destrutivo de todos. Gravem bem isso. O narcisista é o que vai comer o empata no prato principal, com a salada, com a sobremesa, e ele não tá nem aí. O narcisismo é um transtorno de personalidade. Isso é uma coisa que aconteceu na infância. Tem pesquisas que mostram, não existe algo definitivo de como se forma um narcisista. Ainda não existem. Existem pesquisas que dizem que pode ser genético e existem pesquisas que dizem que pode ser de comportamento. O que falam é que é muito provável, é muito mais comum a falta na infância que torna a pessoa narcisista. O amor indisponível, como a constelação fala. E é uma mentalidade muito, muito infantil, porque o narcisista, o mundo gira em torno dele. Ele quer o centro das atenções, tudo gira em torno dele. Então é uma psique muito, muito infantil. E narcisismo não tem cura, tá? Então coloca isso na tua cabecinha da empata, não vai curar o narcisista. Deixa de ser doida, que nem diz a Márcia. Escuta a voz da Márcia quando vocês começarem a se envolver com o narcisista, porque ele é muito sedutor, ele é muito persuasivo, ele vai dar tudo o que vocês querem, ele vai se mostrar muito empático, porque ele é muito manipulador. Ele vai fazer jogos emocionais, e o empata tá lá, como ele quer ser salvo por um príncipe encantado. Esse príncipe encantado pode ser o narcisista. Então, narcisista não tem cura. Os que têm traços narcisistas, eles podem até com terapia aprender a lidar com isso.
Mas, sendo bem sincera, tu não é centro de reabilitação, né? Tu não quer, como diz a Julia Roberts, tu não quer um projeto. Tu quer uma esposa, um marido, um companheiro, uma companheira. Então, para de querer salvar as pessoas. Porque é assim que o empata se ferra com essas pessoas, com esses tipos de vampiros. O narcisista ele tem um grande senso de importância. Quem trouxe o complexo de Narciso foi o Freud. E são pessoas que usam a sua energia. Chega um momento da infância, todo mundo tem dentro da psique um narcisismo. Mas é uma fase. Naturalmente, saudavelmente, a gente começa a usar essa energia para as relações. Só que o narcisista, por ter essa ferida da infância muito grande, por uma falta, ele fica nesse platô, chamam de platô narcisístico. Então ele se mantém ali nesse alto senso de importância. Ou ele tem um ego muito grande, ele usa essa energia para ele, pro ego ou pro corpo. E na época do Instagram, narcisista mostrando o corpo aí tem aos montes. Então são pessoas que gostam de receber elogios, utilizam muito na manipulação para conseguir o que querem. Quando não querem, eles são punitivos. Então, a ficar em silêncio, punir através do silêncio é uma forma de abuso. Isso às vezes não é muito, a gente acredita que não, né? Mas a pessoa ficar em silêncio é uma forma de abuso. E eles não têm empatia. Como o empata, ele tem um sistema de neurônios espelho muito reativo, isso eu falei na primeira live, o narcisista, ele não tem isso como as outras pessoas e o empata. Então, ele não tem empatia. Ele tá nem aí. O que ele pode fazer é o mentir que tem empatia, ter uma empatia falsa para atrair o que quer. E por que os empatas atraem tantos narcisistas? Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho experiência com narcisista, graças a Deus. Eu acho que acredito que seja pela minha personalidade, porque a pessoa que quer se achar demais, muito exibida, eu já nem dou bola. A homem assim eu nunca dei bola. E o empata, ele fica muito vulnerável a essa persuasão, essa sedução, essa promessa de que ele é muito empático também. O empata acha que encontrou alguém como ele e eles têm um coração muito aberto, o empata, né? Então eles acreditam realmente que o amor e a conexão que essa pessoa está mostrando é real. O empata, ele é sonhador. O empata, ele fica se imaginando uma relação amorosa. E além dele acreditar que todo mundo é sensível como ele, né? Quando o empata não tem esse conhecimento, ele acredita que tudo que aquela pessoa está falando ali, utilizando a manipulação, é real. Como que tu vai lidar com um narcisista? Primeiro ponto, nunca se apaixone por um narcisista. Se isso estiver acontecendo, corre. Mas corre com vontade, pro lado oposto e não olha para trás nunca mais. Porque é muito difícil sair de uma relação assim. Como eu falei, eu não tenho experiência, mas eu leio e já atendi várias pessoas com feridas dessas relações. O narcisista no relacionamento, ele despedaça a alma do empata. Ele acaba com o emocional do empata. E pro empata, que é muito sensível,
Fica muito difícil ele se recuperar, né? Sem ajuda de um terapeuta. Olha a Mari, que tem uma experiência com um narcisista. Ela diz que quando aconteceu comigo eu tinha muito pouco autoconhecimento. Eu via zero a minha intuição e devido a um convívio familiar difícil que me fez ver no casamento uma possibilidade de sair de casa. Essas as nossas feridas emocionais, né? Que às vezes nos deixam à mercê para ser banquete. A criança interior ferida, a carência, cai muito nesse teatro, porque o narcisista, ele é um dependente emocional, ele depende da pessoa para ver ele, para elogiar ele, para bajular ele. Se ele não tem isso, ou ele vai procurar outra pessoa, então eles traem muito, ou eles vão usar da manipulação de formas punitivas para te trazer de volta. Então eles te deixam em banho-maria, te pegam de volta, deixam em banho-maria, te pegam de volta. E eu não sei vocês, mas em época de WhatsApp, eu via, acontecia comigo também quando eu era solteira e com amigas, como isso é torturante, né? Tá conversando com a pessoa, tá tudo legal ali, de repente a pessoa some. Aí 4, 5 semanas depois a pessoa aparece, como se nada tivesse acontecido e vem. Eu acho que eu já conversei no WhatsApp com narcisistas, inclusive. Vocês vocês já tiveram essa dinâmica? Que como esse jogo nos deixa muito vulneráveis emocionalmente, né? Deixa a mulher muito vulnerável emocionalmente. Então, narcisista tem que correr, ele não tem cura. Não adianta tu querer curar um narcisista, tu não vai conseguir curar. Deixa a tua síndrome de salvadora de lado, que isso só ferro empata, essa mania de querer salvar as pessoas. E trabalha autoestima, confiança e muitos limites. Tu tem que estar muito firme na tua confiança de que tu merece coisa melhor, tu merece coisa melhor. E isso eu não aceito. Eu falo para minhas clientes que estão em busca de relacionamento de fazer uma lista de valores. Os valores negociáveis e os inegociáveis. Tem os valores fixos. E quando estiver conhecendo alguém, seja fiel àquela lista. Se eu quero um cara que seja o meu valor, sei lá, coloca como caseiro, eu quero alguém que seja caseiro, que gosta de ir no cinema, fazer atividades mais tranquilas, e tu vai lá e começa a envolver com um baladeiro, tu tá traindo a ti mesma. E aí depois se envolve e começa a namorar e já fica envolvida naqueles laços ali, aí vai jogando a vida pra frente, e quando vê tá 15 anos casada e reclama do marido, ele não faz isso, ele só vive na rua, ele só vive bebendo. Ele trai a tua confiança, mas tu traiu a tua confiança primeiro. Então coloquem, se vocês estão em busca de relacionamento, são empatas, coloquem os valores fixos, os inegociáveis numa lista e os inegociáveis na outra. Os inegociáveis seriam, por exemplo, sei lá, vou falar uma bobagem aqui, eu sou gremista e ele pode ser colorado. Coisas que pra ti, se não for da forma que... Se não for incômodo pra ti, não tem problema. Tipo, ele dorme tarde, eu gosto de dormir mais cedo, mas isso não tem problema, a gente vai ajeitando. Então, esses seriam os inegociáveis. Minha mãe tem traços fortes e ia ter um relacionamento igual nossa, ele suga a alma, tortura muito, sofre muito. E como eu tava falando lá, o narcisista ele é um dependente emocional. A dinâmica mais comum de por que tu tá atraindo um narcisista na tua vida é justamente por ele ser um dependente emocional e tu ter uma codependência emocional. O dependente emocional precisa de alguém
para se nutrir. O codependente, ele precisa de alguém para salvar. E essa é a dinâmica emocional mais perigosa, na minha opinião. Aí vocês têm que buscar canais e psicólogos que falam sobre codependência emocional. Por que que eu tô falando disso? Porque, por exemplo, a Cris tem uma mãe com traços fortes narcisistas e ela acabou se envolvendo com um narcisista. Porque na infância, a mãe dela já tinha esses traços narcisistas e na infância, a codependência ela é uma ferida da infância, tá? A dependência também. Então, como criança, ela queria salvar essa mãe, ela viu o sofrimento da mãe. Então, cria uma dinâmica de dependências emocionais, a dependência e a codependência. E tem que olhar para isso. Aí ela já está fazendo terapia. Busquem informações sobre codependência emocional. Porque essa coisa do empata querer salvar o outro pode estar ligada a feridas da infância. Porque quem que, na verdade, ele quer salvar? Quem que ele não conseguiu salvar? O papai e a mamãe? Mas quem disse que ele tem que salvar o papai e a mamãe? Então o buraco começa a aprofundar, né? Vocês têm alguma dúvida com os narcisistas? Eu já vou passar para o segundo tipo. E eu vou vendo, vou tocando aqui, vendo o momento de parar. O segundo tipo é a vítima. Gente, pelo amor de Deus, como eu atraía vítimas. Como eu detestava vítimas, eu falei na live anterior como que foi a minha dinâmica de sombra com os vitimistas. Graças a Deus eles não me incomodam mais emocionalmente. Eu trouxe aqui uma frase do Bert Hellinger para deixar vocês refletirem sobre as vítimas. E esse parece que não é tão perigoso como o narcisista, mas tem que ter o cuidado. O papel de vítima, diz o Bert Hellinger, que é digamos assim, quem criou a constelação familiar, o papel de vítima é uma vingança mais profunda, uma vingança velada. Então são pessoas que elas têm aquela energia que o mundo está contra elas, que como ela foi injustiçada, como eu não recebi aquilo que eu queria ter recebido, olha como eu sou boa e olha o que fizeram comigo. Então elas têm muito uma dinâmica do bom e do mal. E tem psicólogos que comentam que a vítima tem um certo narcisismo, porque tem um senso de autoimportância. Porque o meu problema é maior. Eu fui na fila do banco, fiquei lá 1 hora e na minha vez o sistema caiu. E aí ela veio e começa a choramingar isso. Só na vez dela que caiu o sistema. Então olha o senso da importância que ela tem. E a vítima, ela permanece nesse papel porque ela tem muitos ganhos. A vítima é vista também na visão da psicanálise como um padrão masoquista, que sente o prazer na dor. Então ela tem um certo ganho, ela tem um certo poder nessa posição. Por quê? Porque a vítima, ela consegue o que quer, né? Alguém vai dar aquilo que ela quer. Ela não pratica autossabotagem. Ela escolhe estar ali e quem vai fazer por ela. Então ela tem esse poder. No momento que tu
que tu escanteia uma vítima, ela vai buscar outra pessoa para choramingar e conseguir o que quer. Vocês tinham essa visão da vítima? Que na verdade ela se coloca como grande, como diz a constelação familiar, ela tem um poder, ela não pratica autossabotagem. Ela escolhe o roteiro e quem vai fazer por ela. Claro, isso de uma forma muito inconsciente e muito manipulativo. Eu tô falando dos vampiros, mas convenhamos, a gente já teve nesse papel, né, de vítima. Eu tô falando aqui, claro, de uma vítima mais patológica, uma pessoa que realmente não quer sair desse papel, porque tem muitos ganhos, ela, de certa forma, ela ganha carinho, ela ganha atenção, ela ganha até coisas. Mas a gente tem que reconhecer que a gente já esteve nesse papel. Eu já me coloquei no papel de vítima e até não vou falar vítima, mas a gente que é mulher, a gente sabe, né? Que a gente se coloca num papel de donzela, de que meio que manipular o homem, conseguir o que quer. E não tô falando de coisas assim absurdas, mas sei lá, fingir uma dor de cabeça, que não tá bem, pro homem ir lá lavar louça. Então a gente tem essa certa manipulação também num papel de vítima. Então, os ganhos que a vítima tem é porque ela chama atenção, porque ela é a boa, ela foi injustiçada. Olha o que aconteceu comigo. E tudo para ela aumenta, né? Ela vive nesse... Não vou falar drama porque depois tem os dramáticos, né? Mas ela vive nessa dinâmica de que é como se o mundo devesse a ela, né? Que ela está em débito e as pessoas têm que pagarem de certa forma. É a vingança velada. São pessoas que estão muito focadas nos traumas infantis, sentem que o mundo deve a elas, que não foi justo o que aconteceu com ela, não foi justo ela não ter recebido o que ela queria ter recebido. Mas no fundo, essa vingança velada é do papai e da mamãe que não deram aquilo que ela achou que deveria ter recebido. Essa é a vingança que o Bert Hellinger fala da constelação familiar. E por ela ter se sentido injustiçada na infância, por ela ter entrado numa dinâmica de triângulo do drama, que aí são, mais uma vez, vamos falar da criança ferida. O triângulo do drama é uma dinâmica que a constelação fala, uma triangulação que tem a vítima, tem o salvador e tem o perseguidor. Então, às vezes, essa criança vivia numa casa que o pai era visto como perseguidor, a mãe era vítima. E nesse triângulo do drama, ela entrava como a salvadora. Olha a codependência acontecendo aí. E olha como isso fere o sistema pela constelação familiar. Porque a criança não tem nada a ver com o relacionamento dos pais. E aí ela se torna grande para se igualar, porque ela quer salvar os pais, então ela se torna grande. Por isso que ela tem esse senso de importância, ela detém esse poder, mesmo que mascarado. Só que para se manter nesse papel de vítima, elas gastam muita energia para manter esse papel, manter a máscara da boazinha, manter a máscara da injustiçada. Para se manter nessa posição e ser importante para receber atenção. E gastam muita energia, então são pessoas vazias energeticamente. E aí que entra a questão do vampirismo. Porque aí elas vão ter que ir se nutrir de outras pessoas. E aí que entra a chave. As vítimas manipulam pela culpa. O empata que é cheio de culpa aí. Culpa de ser até o que é. E aí o empata que está inconsciente, cheio dos seus vazios emocionais, entra no papel de querer salvar a vítima.
tentando resolver toda a listinha de problemas das vítimas. E isso drena o empata. Porque ele está fora do lugar dele, ele está fora do lugar da vida dele, ele está saindo para cuidar da vida de outra pessoa e a vida dele como que tá. E drena mais ainda porque vítimas são pessoas que encontram um problema para cada solução. Essa listinha é interminável. E é um trabalho esgotante porque não tem fim o empata querer salvar uma vítima. Então parem de querer salvar as pessoas. Eu vou dar uma lida aqui. A constelação familiar é ótimo. Para caso de narcisismo na família deve ser ótimo mesmo. Porque é algo assim que eu fico pensando, por que Deus criou? Por que existe? Então a constelação deve clarear muito isso, né? Não sei em qual categoria se encaixa, mas tem uma galera que compete para ver quem sofreu mais, associando sofrimento a merecimento do que tem. Como se só quem se matou de sofrer merece ter algum sucesso. Eu vejo esse padrão como os vitimistas. Porque olha o senso da importância dele. Eu sofri mais. Olha, eu me matei construindo essa casa aqui. Olha como a minha casa é a melhor da rua, do sei lá o que, do escambau. Então eu vejo esse padrão como encaixando nos vitimistas. Porque eles têm um certo narcisismo, que o mundo está contra eles, então eles precisam batalhar muito para conseguir o que querem. E como eles são bons, porque eu sou bom, é as pessoas que são ruins. Eu não sinto inveja, mas aquela vizinha, nossa, ela fica botando olho gordo em mim. Então eu sou bom. Então eles têm essa alta importância, então eu encaixaria nos vitimistas, sim. Uma boa percepção, inclusive. O empata, ele precisa aprender a botar limites com os vítimas para não acabar entrando nessa dinâmica de codependência e não acabar sendo o terapeuta da pessoa. Eu tenho várias técnicas para lidar com vítimas e eu tô nem aí se eu sou vista como mal educada. Bem, tô nem aí. Tô nem aí se a pessoa fala comigo e eu não respondo. Porque eu tive que aprender a ser assim, porque eu trabalho, por exemplo, a minha formação é educação física, né? E para as pessoas confundirem fazer exercício com reclamar dos problemas é muito fácil. Elas acham que a gente é o terapeuta dela. E não tem nenhum problema eu conversar, eu gosto de conversar. O problema é quando vem esses tipos de pessoas que aí é unilateral e cansa os ouvidos da gente. Então, trabalhando com Pilates, já tive alunos vítimas e aí eu aprendi algumas abordagens com eles. Porque o meu trabalho lá era passar o exercício para eles, né? Então isso eu fiz. Mas eu não dava trela para eles também. Como lidar com as vítimas? Definindo os limites claros. O não funciona muito bem e o não é uma frase completa. Parem de ficar explicando os seus nãos. Isso é muito exaustivo e diminui o poder pessoal de vocês. Se vocês sentiram que naquele momento vocês não querem isso, falem não, agora eu não posso. Eu já cansei de estar, por exemplo, envolvida em alguma atividade e aí a pessoa quer ali conversar e às vezes eu estou trabalhando no celular e eu falo assim, olha, pode não parecer, mas eu estou trabalhando no meu celular. E a pessoa continuar, que eu não dou bola, eu desligo, eu ignoro. Por quê? Eu não vou estar aí explicando por que agora eu não posso.
Porque é muito cansativo vocês ficarem explicando. Ficar explicando quem a gente é muito cansativo também. É claro que em relações mais íntimas ali, a gente tem que explicar as nossas sensibilidades, como que a gente funciona, o que é melhor para nós. Outro ponto que ajuda muito é o agora eu não posso. Agora eu não posso, agora eu não estou disponível. Se é um amigo que insiste e liga, eu já tive amigos que me ligavam. Gente, quem é que liga? Em pleno era 2000 e poucos, 2020 e poucos, era 2018. Porque a pessoa ficava mandando WhatsApp e eu via quem era, eu não queria atender. Eu não queria ler. Eu já estava definindo o meu limite. Eu não quero ouvir esses mesmos problemas. E aí a pessoa liga. Claro que a gente não atende, mas se é um amigo, porque esse tipo de vampiro a gente pode ajudar. Alguns realmente não querem incomodar, alguns realmente tem chance, assim, né, de se resignificar também, de às vezes vocês falarem algumas palavras, às vezes buscar terapias, né? Então tem vampiros sim que a gente pode auxiliar, mas dentro dos teus limites. Tu pode servir o outro dentro dos teus limites. Não tem nenhum problema em ajudar, ouvir, dar uma de terapeuta com um amigo, com outro, desde que seja dentro dos teus limites. Essa é a diferença, que não vai drenar o empata. Tu pode dizer para esse amigo assim, olha, se tu continuar conversando comigo sobre esses mesmos problemas, talvez seja melhor ir num psicólogo, porque ele vai ter ferramentas que possam te ajudar. Eu realmente já fiz e já te disse o que eu sabia, eu já fiz o meu melhor. Mas eu acho que tu tem que procurar talvez um terapeuta para te ajudar nisso. E assim, gente, a questão dos limites, que o não é libertador, essa questão dos limites, o vampiro, se ele tá se beneficiando de ti, ele vai vazar. Se ele não gostou desse teu limite, ele vai embora. Ele não fica, ele vai buscar outra pessoa. E aí, qual que é o problema? De quem que é o problema, né? Então, começar a não levar as coisas pessoal vai ajudar muito também. E não se preocupa se está sendo egoísta. Porque tu fez o teu melhor dentro dos teus limites. E se a pessoa vem sempre com os mesmos problemas, sempre choramingando, o que tu vai fazer? É melhor que ela busque um profissional. E não tem nenhum problema tu dizer que, olha, quem sabe... Não tem nenhum problema. Esse é vítima também, o que também cai no padrão de quem faz caridade por vaidade, fica se vangloriando e até jogando na cara as ajudas que deram. Esse é o vítima. Porque ele é bom. As pessoas que são ruins. Não é pelo dinheiro que ele faz isso, é porque ele é bom. Então esse é o padrão da vítima. Só vou dar uma olhadinha na minha bateria. Outra coisa que eu uso para vítima e vai ajudar muito vocês é que a vítima, eu não convivo com vítimas, mas tem vizinhos que acontece, são, né? Então eu sou muito otimista, eu uso a positividade tóxica com as vítimas. Então, sei lá, eu tô na parada do ônibus e chega a vítima, reclamando da vida já, de manhã cedo. E aí eu ignoro e falo, esse o dia tá lindo hoje, né? Mas esse sol, coisa boa pra secar roupa.
eles baixam, eles não continuam o assunto e logo te deixam em paz. Então, o ser otimista funciona bem com as vítimas. Confesso que já me senti vítima por ser a louca dos áudios. Confesso que já me senti vampira por ser a louca dos áudios grandes. Mas só mando para quem deixa bem claro que não tem problema. E também manda por afinidade dos assuntos. É isso aí, é grau de afinidade. Tem gente que tem grau de afinidade com vítima, então ok. Fiquem lá. Boa sorte, né? E por ser perceptível, paro quando vejo que a pessoa não tá legal, disponível, tamanho tarefado e faz. Tem um outro tipo lá que mesmo tu demonstrando que não tá disponível, eles continuam. Como vocês estão aí, eu tô pensando em encerrar. Vocês têm alguma dúvida com os narcisistas e as vítimas? Eu trouxe os top. Os que realmente existem na nossa vida, provavelmente tu não sabia, mas eles moram e estão bem perto de nós. E para justamente clarear, porque o empata ele precisa definir sua barreira, ele precisa definir seus limites. Ele precisa estar consciente de como ele é, fazendo práticas energéticas, se aterrando. E como ele é nessa paz, nessa harmonia da energia dele, não com o sistema nervoso fritando, não com o sistema nervoso sobrecarregado, não numa ressaca emocional. Então o empata precisa ter esse conhecimento de como que é realmente estar harmonizado, para definir seus limites e para quando sentir que está saindo desse estado, conseguir retornar. Porque tem pessoas que realmente elas vêm de uma forma muito velada. E às vezes tu tá lá distraído, não tá centrado, não tá aterrado, tá com a cabeça nas nuvens. E quando vê, tá numa ressaca emocional. Porque, mesmo definindo esses limites, dependendo do tempo que vocês estão com essas pessoas, vai ficar um resquício de ressaca emocional. A gente fica um pouco drenado, claro, não de uma forma de deixar de cama o dia inteiro, mas a gente fica um pouco assim, eu só quero chegar em casa e tomar um banho. Tem lá no meu perfil como eu lidaria com a ressaca emocional. Se não me engano, o post é o que eu faria se tivesse esse tipo de desafio. E o aterramento está fixado, uma forma bem simples, bem fácil, está fixado no meu perfil. Os 7 passos. Formas de aterrar também, vai para a natureza. Põe o pé na terra. Ativa esse chakra básico, que é o nosso chakra que nos mantém aterrados, ancorados aqui. É o chakra que nos traz coisas materiais, nos traz abundância, prosperidade. Então não adianta ficar só no mundo da lua. E meu último recado, sorria mais. Isso ajuda a manter os vampiros longe. Eu tô pensando em trazer uma outra live com outros vampiros. Eu tenho um post lá dos 7 tipos mais comuns que uma psicóloga, durante a vivência dela, durante a carreira dela, ela definiu. Então lá tem os 7 tipos mais comuns. Eu tô pensando em trazer mais alguns deles, tá? Vocês têm alguma dúvida? Outra dica, me veio aqui uma experiência que a gente teve, eu e meu companheiro, de lidar com uma vítima. Porque realmente são crianças feridas, né? Eu como empata, às vezes a gente tem esse olhar.
mas dentro do meu limite. Eu não vou querer salvar ela. Se ela quiser aí sim fazer uma terapia, tudo bem. Mas, por exemplo, é uma pessoa que fala muito dos problemas, né? E aí meu namorado chegou e falou que, nossa, e eu que fiz isso, isso e aquilo. Ele fez isso que as vítimas fazem. E eu observei aquilo. E aí eu pensei, nossa, isso não é nada empático, né? Isso é totalmente contra o que a comunicação não violenta fala. E aí ele falou comigo, olha só, eu fiz isso para ela entender que o problema dela não é tão grande assim. Meio que para cortar essa alta importância. Então, às vezes é uma forma de tu se desvencilhar, porque a pessoa ela vai perder o interesse em ti. Se tu falar, eu também. Nossa, e aconteceu comigo tal e tal coisa, né? Que coisa. Mas é a vida é assim. E essa é uma das dicas também para lidar com os vítimas. Ser otimista e às vezes meio que falar assim, nossa, comigo aconteceu a mesma coisa, né? Mas faz parte da vida e é isso. Estamos aqui bem. É isso então, pessoal. Pensem nisso, pensem nessas coisas, porque, como eu falei, nem tudo é sombra. Claro que existe uma questão de uma cura de feridas emocionais mútua nessas relações. Mas, mesmo a gente estando bem resolvido, assim, e que eu sinto por ter as questões, principalmente com vítimas, resolvida, a convivência é o que pega o impacto. Mesmo tu não tendo nada a ver com aquela sombra que ele está manifestando, mesmo tu cuidando da tua criança ferida, a convivência, esse falar, esse drama, esse pessimismo, essa energia densa ininterrupta, vai deprimindo, vai oprimindo o teu sistema nervoso. Então chega uma hora que o impacto, não quero nem mais ouvir essa pessoa. Então esse é o cuidado também com os vampiros energéticos. E se puder, não conviva, né? Certo, pessoal? Vou indo lá. Gostei da live. Foi leve, né? Apesar do assunto, mas é importante a gente falar sobre isso. Talvez eu traga os outros vampiros, tá? É isso. Tchau pra vocês.